Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta por cá para mais uma aula acerca de uma temática envolvida aí no nosso Código Civil. E hoje trataremos, de modo especial, acerca dos registros e averbações que são feitas em relação à pessoa natural. Quando se analisa as anotações históricas sobre os primeiros registros e averbações que tivemos, os historiólogos nos narram que isso se deu por parte da Igreja Católica, Igreja Mãe, ali nos meados do período medieval, que se iniciou no ano 1 da Era Cristã até 1500, porque logo após nós tivemos o Renascimento. E, portanto, foi a Igreja Católica que deu início a esses registros intitulados paroquiais, fazendo ali as anotações em seus livros, em seu acervo registral, sobre o registro de nascimento dos fiéis, os casamentos religiosos, que hoje produzem efeitos civis. Com isso, constata-se algumas anotações que esse procedimento teria sido feito no sentido de controlar o número do rebanho dos fiéis para a cobrança de dízimo. De modo que esses registros paroquiais constituem um valioso acervo de pesquisas, de informações, de dados para toda a humanidade. Por meio deles é que é possível compreender alguns fatos que estamos vivenciando hoje. Algumas famílias fazerem levantamento de cadeia genealógica. Quando se faz essa breve incursão histórica, o objetivo não é nada mais do que deixar de navegar em águas rasas para compreender melhor o que se vive no hoje. Mas voltando para essa parte conceitual e interpretativa que a doutrina civilista traz para esses registros e averbações voltados para a pessoa natural, nós vamos encontrar algumas adjetivações gentílicas ou até pejorativas que são apresentadas aí no contexto do nome. Verifica-se muitas vezes essa expressão pseudônimo, que numa tradução literal seria falso nome. Não é raro observar que muitos escritores, atores, atrizes aí na teledramaturgia brasileira adotam outros nomes, assim como os profissionais da área musical terminam adotando nomes diferentes daqueles que possuem lá no registro de nascimento. Lima Duarte, Ariclenes, Fernanda Montenegro, Arlete. Nós temos aí também o escritor que compilou a doutrina do Espiritismo cristão, que apresenta-se como Allan Kardec, quando na realidade o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E assim vamos caminhando. Mas além desses pseudônimos que o nosso Código Civil protege ali entre os artigos 11 a 21 no plano de direitos personalíssimos, não só o nome, como o pseudônimo, o prenome que a pessoa tem. E aí é importante esclarecer essa diferenciação, que o nome é constituído por elementos como prenome, patronímicos familiares ou apelidos familiares e agnomes. A exemplo, João Pereira dos Santos Filho. João seria o prenome. Pereira dos Santos, os patronímicos familiares ou apelidos familiares. E filho, o agnome, que demonstra que essa pessoa traz a reprodução literal do nome do pai. Esse agnome pode ser filho, pode ser neto, pode ser sobrinho, de acordo com essa designação de homenagem que se pretende fazer a um familiar.
Mas retomando essa abordagem protetiva de direitos personalíssimos, que aí se afigura no Código Civil, nós vamos encontrando que tanto o prenome como o pseudônimo, aquele apelido forte que há na sociedade para determinadas pessoas, eles detêm essa proteção de algo que é considerado como íncito, que não pode ser alienado, transferido, penhorado. E a principiologia que rege esses direitos personalíssimos é exatamente a dignidade da pessoa humana, que, no conceito muito resumido, significa dizer que trata-se de algo que é essencial para assegurar a existência das pessoas no âmbito social. Imagine, portanto, as pessoas que não podem ter um nome, não podem ser reconhecidas e esse nome ainda não é protegido. Vejam a luta de milhões de brasileiros que buscaram ser beneficiados pelo auxílio governamental durante a pandemia do Covid-19, mas não tinham registro para identificar a origem, o nome, um documento. Então, a proteção a esse nome, seja no plano aí de pseudônimo, prenome, patronímicos familiares, deve ser resguardado. Cabe observar ainda outros adjetivos gentílicos ou até pejorativos que são utilizados em relação às pessoas. Axiônimos, tratamentos gentílicos, cerimoniosos, que são dispensados aos profissionais nas academias, por exemplo, mestre, doutor, ou até mesmo bispo, arcebispo, cardeal. De outro lado, vamos encontrar o codinome, aí utilizado nesse contexto artístico. Tarzan, Mickey, Pateta, Branca de Neve. E ainda teremos os chamados cognomes, que são apelidos pejorativos, até no âmbito familiar, comumente ali utilizado, pé de janta, azulão, negão, japa. Analisamos deste modo que há esses adjetivos, tanto gentílicos como pejorativos, que comumente são utilizados para também identificar as pessoas. Essa temática se faz presente nos artigos 9 e 10 da parte geral do Código Civil, e ali se resta bem característico esse aspecto diferencial entre registro e averbação. O registro é o ato inicial, primeiro, que vai confeccionar em acervos de anotação, como livros, compêndios, dados e circunstâncias caracterizadoras de uma pessoa por meio do seu nascimento, do seu óbito, do seu casamento, da sua emancipação, da sua interdição. É isso que se faz presente aí no artigo 9 da parte geral do Código Civil. De outro lado, esses registros poderão sofrer retificações, alterações posteriores. Muitas vezes a pessoa não gosta do nome que foi registrado, do prenome, quer fazer acréscimos de patronímicos familiares ou apelidos familiares. E assim, nesse momento, nós teremos o que chamamos de averbações, que nada mais são do que retificações que serão procedidas em relação àqueles registros iniciais. Então, toda vez que vier uma sentença judicial no sentido de nulidade ou anulação do casamento, uma sentença que constitui o divórcio ou declara a separação das partes, quando tivermos atos administrativos ou judiciais no sentido de retificar a certidão de óbito, de nascimento, e até situações de reconhecimento de filiação, estaremos diante, portanto, de averbações em relação a registros anteriores da pessoa natural. E é importante esclarecer que os registros eles poderão se dar em relação a coisas móveis, imóveis,
contratos, negócios jurídicos que são entabulados pelas pessoas. Por isso é que estamos aqui exaltando de forma enfática que o nosso estudo e a nossa análise diz respeito às repercussões que esses registros e averbações poderão se dar em relação à pessoa natural. Mas houve recentemente uma nova legislação que trouxe inovações sensíveis na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, e principalmente nos seus artigos 56 e 57. Portanto, o procedimento administrativo, comumente que se fazia ali no cartório de registro civil das pessoas naturais, sofreu significativas alterações por meio da Lei 14.382 de 2022, lei recente. Ela veio trazer acertos, correções, adequações do que se vive na atualidade. Por exemplo, estamos com diversos procedimentos eletrônicos, virtuais no processo. E essa nova legislação orienta nesse sentido de que, preferencialmente, esses procedimentos, desses processos administrativos, deverão se dar preferencialmente utilizando as suas comunicações para averbação posterior em outros órgãos por meio desse procedimento eletrônico. Mas verifica-se ainda aí algumas correções que se dá em relação às regras antigas, principalmente do artigo 56, 57 e até 55. Nessa nova lei 14.382 de 2022, que veio trazer sensíveis modificações à Lei de Registros Públicos, 6.015/73, trouxe essa possibilidade de inserção de siglas comerciais ou profissionais que as pessoas adotam nas suas produções comerciais, literárias. Por exemplo, o professor que está gravando essa aula adota a sigla ZW, que apresenta lá nas suas videoaulas que estão postadas no canal YouTube. Há essa permissibilidade de inserção agora junto ao nome da sigla comercial ou que é utilizado por alguns profissionais para identificação dos seus trabalhos ou vinculação aos direitos autorais. Então nós vamos observando que a Lei 6.015/73 recebeu diversas modificações, alterações no seu conteúdo para adequar a nova dinâmica das partes desse procedimento. A dificuldade da pessoa que anteriormente tinha o anseio de fazer a modificação, a alteração do seu prenome, e havia uma certa resistência por parte do cartório de registro, porque a maioria desses registros e averbações se dão de forma gratuita. Está previsto isso não só na antiga lei 1060/50, que é a chamada Lei da Assistência Judiciária, mas havia também essa previsão aí na Lei de Registros Públicos 6.015/73 e até mesmo a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no plano de cláusulas pétreas, fala da gratuidade que deve ser concedida aos registros de nascimento e óbito. E vamos verificando que isso também se dá por ocasião tanto do casamento, alteração ou acréscimo dos patronímicos, dos cônjuges ou companheiros na união estável, porque agora, para todos os efeitos, desde o artigo 226 da Constituição Federal, parágrafo 3º, a união estável deve ser equiparada para todos os efeitos ao casamento. Então, dispunha-se lá no Código Civil de 2002 que o procedimento de habilitação do casamento, o seu registro e a primeira certidão de casamento às pessoas reconhecidamente pobres, nos termos da lei, deveriam ser gratuitas. E isso, é claro, também dispensado a união estável registrada, não aquela apenas união de fato.
E assim verificamos que esses procedimentos de gratuidade da justiça vão se estendendo a esses atos, mas a nova lei já traz uma inovação desse particular, que é essa Lei 14.382 de 2022, no sentido de que, após o procedimento extrajudicial de alteração do prenome, de forma imotivada, isso pode ser feito apenas uma única vez, e esses procedimentos de comunicações posteriores após o procedimento extrajudicial imotivado por uma vez ou motivado, dar-se-ão às expensas da parte autora, ainda que se tenha aí a possibilidade de invocar a gratuidade para a prática desses atos, conforme aqui exaltamos. Mas a lei nova deixa bem claro que essas comunicações, ofícios expedidos a esses órgãos, como o TSE, a Polícia Federal, em relação ao passaporte que essa pessoa possuía, a Secretaria de Segurança Pública, comumente que fazem a carteira de identidade, o CPF, enfim, os órgãos que têm esse acervo registral da pessoa que retificou o seu prenome ou fez acréscimo de patronímicos familiares ou apelidos familiares, é ele que deverá custear essas diligências averbatórias aí posteriores nos órgãos e repartições públicas. Uma das inovações. Mas essa nova lei 14.382 de 2002 também traz inovações no tocante à possibilidade de inserção de patronímicos de padrasto e madrasta dos respectivos enteados. E isso poderá, inclusive, ser extensivo à certidão de casamento dessas pessoas. Verifica-se também a manutenção de um aspecto muito pontual aí nesses registros e averbações em relação àquela pessoa que está temerosa por sofrer qualquer ameaça, constrangimento, por ter contribuído com a justiça em alguma informação ou investigação criminal. Ela poderá promover a retificação do seu prenome, de patronímios, de tal forma que ela preserve a sua identificação e não venha continuar sendo perseguida, atacada por meio de ameaças ou qualquer tipo de agressão por ter contribuído com informações na investigação de fatos criminais no Poder Judiciário. Mas ainda vamos observando aí que essas possibilidades de retificação de prenome, acréscimo de patronímicos familiares, algumas delas foram confirmadas ou ratificadas por meio dessa lei 14.382 de 2022. O apelido ou nome comum da pessoa, que às vezes muito mais é reconhecido em público do que o seu próprio nome, poderá ser acrescentado ou até ser retificado o nome da pessoa para contemplar o nome que de fato essa pessoa é reconhecido publicamente. Já tínhamos algumas circunstâncias tratadas nesse particular, exemplo de Pelé, Xuxa, Lula, que tem esses nomes que trazem uma expressão muito mais identificadora, notória e reconhecidamente pública a essas pessoas. Então eles fizeram acréscimos desses apelidos populares aos seus nomes. A lei mantém, portanto, esse tipo de retificação ou acréscimo ao nome. Maria das Graças Xuxa Meneghel, Luiz Inácio Lula da Silva, e assim por diante. Mas observa-se muito que as inovações que essa Lei 14.382 de 2022 trouxeram, elas vieram já ratificar, em parte, resoluções do Conselho Nacional de Justiça, além de resoluções do Conselho Federal de Medicina, que já estava aí salvaguardando circunstâncias e situação, a exemplo daquele provimento do Conselho Nacional de Justiça de número 76, que permitia a essas famílias homoafetivas fazerem
retificações no prenome e até acréscimo da nova condição ou opção sexual. Isso mesmo inexistindo essa cirurgia de redesignação sexual. Então, todos esses procedimentos foram sendo formalizados pelo Conselho Federal de Medicina, apresentando resoluções nesse âmbito das reproduções assistidas, que também auxiliam a famílias héteros, mas que estão inviabilizadas na reprodução natural, seja por uma circunstância de impotência concepiente ou generande que esses membros passam, eles precisam de buscar a reprodução assistida no laboratório. E essa criança que vier ali, nesse contexto de reprodução assistida, portanto, poderá receber esses patronímicos familiares, seja por meio de uma adoção, seja por meio desse registro original de nascimento dessas crianças. Então, os regramentos vão acontecendo, principalmente pela omissão do Poder Legislativo, que não vem contemplando os anseios e as necessidades da sociedade, da população de modo geral. E com isso até surge uma figura desagradável em relação ao Poder Judiciário, que vem sendo rotulado de atuação ativista, de judicialização nas suas intervenções. Porque o Poder Judiciário deveria apenas julgar, decidir aos feitos que foram apresentados. Mas, pela omissão de lei, ele termina suprindo a ausência normativa e, por meio dessas decisões reiteradas, nascem súmulas gerais vinculantes que amanhã serão parâmetros para que o Poder Legislativo faça ou venha confeccionar as suas leis, a exemplo da atual Lei 14.382 de 2002, que assimilou parte dessa jurisprudência já consolidada por meio de súmulas, provimento do Conselho Nacional de Justiça, as suas resoluções, e hoje temos a maioria desses procedimentos incorporados nessa nova legislação. Mas lá na nossa legislação civil nós vamos verificando ainda que há questões importantes que são essas que envolvem os cônjuges. No início, enquanto numbentes, o que eles vão acrescentar e que podem acrescentar ou não em relação aos patronímicos familiares durante a constituição do casamento, o formalismo, processo de habilitação de casamento e por ocasião das separações ou extinção do vínculo conjugal por meio de nulidade, anulação ou divórcio. O que se apresenta na legislação civil neste sentido é de autonomia e liberdade aos nubentes de acrescentarem ou não patronímicos em relação aos nomes que irão adotar para o casamento. Ou, por meio de uma tradição, adotar patronímicos, a mulher adotar o patronímico do futuro marido, e até o marido também poder adotar o patronímico da futura esposa, ou permanecerem sem adoção. Mas veja bem que a nova lei, que traz essas modificações ou alterações legislativas, já recomenda essa adoção dos patronímicos familiares, que o oficial do registro civil faça esta orientação no sentido de adotar para aquelas pessoas que estão registrando, seja por meio de um nascimento, de um casamento, que venham adotar esses patronímicos, inclusive para evitar essas questões de homonímias, nomes reproduzidos literalmente, ou também para aquela situação de dificuldade de identificação da prole. Às vezes o filho tem uma reprodução literal do nome do pai, João Pereira dos Santos Filho, e a mãe não pegou nenhum patronímico do pai. Posteriormente há um divórcio. A dificuldade seria isso do menino falar: eu sou também filho dela, mas não trouxe nenhum sobrenome ou patronímico da mãe. Por isso que lá na legislação civil, mesmo havendo culpa de um dos cônjuges durante a separação ou divórcio,
ele poderá manter os patronímicos adotados em relação ao outro cônjuge, exatamente quando estiver numa circunstância como essa, de dificuldade de identificação na prole, ou quando a retirada do patronímico em relação ao outro cônjuge trouxer grave prejuízo comercial. Observa que muitos doutrinadores, e até nos debates que se tem nesse particular, costumeiramente se cita o caso da ex-modelo Luísa Brunet, que do seu primeiro casamento com Gumersindo Brunet, recebeu esse patronímico. E após o seu divórcio, o marido não se sentiu bem, o ex-esposo, o ex-marido, e pediu que fosse retirado esse patronímico familiar que pertencia a ele. Pois a justiça deferiu a manutenção para a Luísa Brunet, que já era conhecida em todo o meio artístico, onde atuava como atriz ou por meio dos seus produtos comercializados, a sua marca, o seu nome, totalmente relacionado com esse patronímico Brunet. Se retirasse, o prejuízo para ela seria sensível, tanto no aspecto comercial como nas suas relações sociais, que ela é conhecida em todo o país. Então essas duas exceções são muito claras nesse particular. Mas a nova lei também traz inovações no sentido de que há possibilidade de fazer essas retificações no prenome ou acréscimo de patronímicos não apenas depois de atingir os 18 anos até os 19 anos, meia-noite dos 19 anos, como estava na anterior Lei 6.015/73. Agora não. A nova lei diz que a partir da maioridade, sem limite de tempo, as partes, de forma motivada, poderão a qualquer momento buscar o procedimento extrajudicial ou de forma motivada até o Poder Judiciário para receber a sentença. O que fica muito característico é uma exceção que, de forma imotivada, ao atingir 18 anos, a parte teria direito apenas a um pedido, a um pleito. Mas seguindo ainda nesse plano de inovações que vem dessa Lei 14.382 de 2022, também foi imposto ao oficial a cautela, o zelo de verificando fraudes, vícios, má-fé, erro, dolo, coação, lesão. Rejeitar deverá posicionar-se contrário ao registro. E mais ainda, vê-se ainda nesse plano inovador que às vezes esta questão de retificação de nome ou de patronímicos poderão passar ao crivo dos genitores dessa pessoa que foi registrada. Eles terão 15 dias da data do registro para posicionar contra ao registro do prenome ou acréscimo de patronímicos que aí foram feitos. Às vezes, o registro, o acréscimo do patrônimo expôs a criança registrada a uma condição vexatória, que vai ser exposta a piadas, gracejos. Então os pais, temerosos dessas situações, poderão interpor requerimento administrativo aí junto ao cartório de registro civil, onde foi feito o assento de nascimento, no sentido de pleitear a retificação ou mudança do nome do registro ou dos acréscimos dos patronímicos familiares para evitar situações vexatórias ou de exposição ao ridículo dessa pessoa que é o filho que está nessa situação. Nós observamos que as principais mudanças que se dão nesse aspecto dessa lei, elas devem sobremaneira contribuir, auxiliar as situações não só das famílias homoafetivas que submeteram a condição de redesignação sexual e por isso implicaria em modificação dessa nova situação
de sexo, e, é claro, a alteração do prenome, mas também de muitas famílias, como nós já dissemos aqui, hétero, e que estão inviabilizadas na produção natural de filhos, por consequência de uma impotência coeunde, generande, concepiende. Então eles poderão se louvar. No tocante aos casais homoafetivos, duas mulheres, dois homens, os filhos que eles tiverem aí por consequência de uma reprodução assistida, onde buscaram material genético do sexo oposto, essa criança, segundo a jurisprudência aí já reiterada, orienta que essa criança terá dupla paternidade ou maternidade. Outro aspecto curioso que vem surgindo e sendo construído pela jurisprudência, inclusive em nível de STJ, diz respeito a situações de abandono afetivo que algumas pessoas sofreram. Aquele que foi criado, educado apenas pela mãe ou pela avó materna, pleiteia à justiça o direito de retirar dos seus registros a presença do genitor, que nunca esteve ali presente ou compareceu. Essa é uma construção jurisprudencial já aí presente no STJ. E a jurisprudência vem, é claro, sendo estruturada e amanhã se torna uma súmula, e essa súmula parâmetro para o legislador terminar confeccionando as leis necessárias neste contexto. Mas ainda há que se observar, neste plano dos registros, das retificações que aí se apresentam nesse universo em prol da pessoa natural, as exigências que se tem em relação, por exemplo, ao natimorto, aos registros pós-mortem. A recomendação é que mesmo o natimorto, o feto que já nasceu morto, deva ter um registro, porque a ele também é assegurado os direitos personalíssimos, consoante se verifica do enunciado número 1 da primeira jornada de direito civil, dizendo que mesmo ao natimorto deve ser assegurado o direito de registro ao nome, à imagem, a uma sepultura. E é claro também, às vezes, se afigura essencial saber por que consequência restou caracterizada a situação desse feto ter nascido morto. Houve alguma medicação errada? Foi proposital? Havia uma intenção de aborto? Todos esses aspectos são muito importantes e pontuais nesse lado. Da mesma forma se averigua no tocante aos cadáveres que são localizados. Eles não podem ser enterrados como indigentes. Se às vezes a pessoa não tinha um registro de nascimento, faz-se o registro pós-mortem. E logo após fazer o registro pós-mortem é que se pode sequencialmente fazer o certidão de óbito e autorizar que seja aquele cadáver enterrado. Porque antes dessas consequências, é indispensável averiguar qual foi a causa-morte. Um assassinato? A causa foi natural? É preciso buscar parâmetros e informações, inclusive para deixar alguma notícia para os parentes, familiares que estão aí procurando notícias acerca do paradeiro, até para sequenciar os atos negociais ou profissionais que essa pessoa deixou para trás. Da mesma forma, outra situação também se averigua daquela criança ou feto que durante a gestação falece, mas não chegou sequer a respirar. Também deverá ter um registro de nascimento e depois o registro de óbito. Conforme vamos encontrar isso aí no artigo 102 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ali no parágrafo 1º e 2º. Então, essas circunstâncias atípicas diferenciadas, todas delas devem ser resguardadas, registradas por meio dessas circunstâncias todas que aí
se apresentam até para evitar ocultação, crime de ocultação de cadáver, ou de trazer a punição ou a penalidade necessária àqueles que atuaram nessa perspectiva. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esses eram os principais aspectos que tinham a tratar aqui nessa abordagem. Se você gostou dessa temática, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu comentário e dê o seu like, deixando o seu manifesto. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo manifesto.